Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 39. Nós vamos fazer a leitura de todo este salmo para nós meditarmos nesta noite. Salmo 39. Salmo 39, do versículo 1 ao versículo 13. Ao mestre de canto, Jedutum, salmo de Davi, disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A minha presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui na tua casa, cultuando o teu nome, e agora lendo a palavra do Senhor para a nossa edificação. Que o Senhor fale ao nosso coração, é o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Problemas na vida, certamente todos passam. Se você não passa problema na vida, certamente você não é desse mundo, você é de outro lugar. Você não faz parte dessa vida aqui. Porque todos passam problemas. Todos enfrentam algum tipo de adversidade. Todos enfrentam algum tipo de sofrimento. Todos enfrentam algum tipo de calamidade. Todos nós estamos sujeitos a algum tipo de sofrimento nesta vida. A questão é como nós reagimos ou como nós deveríamos reagir a estes problemas. O que nós fazemos com estes problemas? O que nós fazemos com as situações adversas que sobrevêm sobre nós? Então, o que fazer quando os problemas provocam reações pecaminosas, desequilibradas da nossa parte? Porque quando nós passamos por sofrimentos, ou nós enfrentamos estes sofrimentos à luz da palavra de Deus, e reconhecemos que Deus está acima de todas as coisas, que Deus conduz toda a nossa vida, inclusive os nossos sofrimentos, e em meio às tribulações, nós damos graças a Deus, ou, diante dos problemas, nós começamos a murmurar e irar o nosso coração, encher o nosso coração de todo tipo de sentimento, de amargura, de murmuração e de reclamações diante de Deus.
Então nós temos duas opções diante dos problemas. Ou reagimos de uma forma que glorifique a Deus, ou reagimos de uma forma pecaminosa diante de tais problemas, diante de tais situações que nós enfrentamos. Esse salmo, como nós vimos aqui no início, lá no título, né, diz ao mestre de canto, Jedutum, salmo de Davi. O salmo, como já informado, é um salmo escrito por Davi, rei de Israel. E este salmo, ao mestre de canto, Jedutum, esse era um dos cantores de Davi, e era da sua família, né? Jedutum era um cantor, e o salmo, ao mestre de canto, Jedutum. Aqui o salmo de Davi, ao mestre de canto, escrito pelo próprio Davi, fala a respeito de suas experiências em relação aos problemas, em relação às perseguições. Esse salmo fala de um comportamento de impaciência e, por fim, uma mente sossegada em Deus. O salmo descreve o servo de Deus, Davi, diante dos problemas, num primeiro momento, com o seu coração totalmente desassossegado. Mas depois, o salmo demonstra este servo de Deus com a sua mente descansada no Senhor. Portanto, aqui o que nós podemos entender é que este salmo revela que o servo de Deus passa por crises. Este salmo revela que o servo de Deus peca contra Deus muitas vezes, contudo, sempre deve voltar à sua sensatez. O ímpio, aquele que não teme ao Senhor, ao contrário, mesmo debaixo da ira de Deus, mantém-se cada vez mais endurecido contra Deus. Aquele que não teme a Deus, quanto mais passa por adversidades, o seu coração se endurece ainda mais contra Deus, se coloca cada vez mais contra Deus. E aqui Davi registra a sua crise. Davi registra a sua crise pecaminosa e o seu retorno ao equilíbrio diante do Senhor. Davi registra um momento em que o seu coração reage de uma forma pecaminosa contra Deus, e a forma como ele consegue retornar o seu coração a uma disposição de submissão a Deus. Em quais tipos de situações os servos de Deus passam quando enfrentam os problemas da vida? Como que nós temos enfrentado as adversidades? Como que nós temos enfrentado aqueles momentos que trazem aqueles sentimentos de angústia? Como que nós temos reagido? Será que temos reagido de uma forma positiva diante de Deus, de uma forma agradável a Deus? Ou temos, diante desses problemas, nos irado e temos deixado que este sentimento de ira inunde o nosso coração, provocando, muitas vezes, até mesmo raiz de amargura? Então, meus queridos, eu quero compartilhar, neste momento, algumas situações que envolvem os servos de Deus diante dos problemas. Que tipo de situações nos envolvem diante dos problemas? Uma das situações que envolvem a vida do cristão, do servo de Deus diante dos problemas, é exatamente a situação da crise do desespero. A crise do desespero. Aqui no texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ver isso. Davi expressando um coração no momento de crise, no momento de angústia, no momento de sofrimento, um desespero diante daquelas situações. E aqui o que nós podemos perceber é que Davi descreve a crise de uma pessoa temente a Deus, que mesmo tentando não pecar, ele é vencido pela inclinação pecaminosa de pecar contra Deus e de murmurar contra Deus. Então, nesse aspecto, primeiro nós vemos um esforço de Davi para manter o silêncio
diante daquela situação. O versículo 1 e o versículo 2 dizem assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça na minha boca enquanto eu estiver na presença do ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Então, Davi descreve a sua crise de um coração desesperado, e diante dessa crise, em meio a esta crise, Davi procura manter-se em silêncio, aquele silêncio amargurado. Inclusive, ele diz no texto que calei acerca do bem. Calei acerca do bem. Nem as coisas boas eu quero mais falar. Nem aquilo que é bom eu quero mais falar. Simplesmente eu vou me manter em silêncio. Existe uma luta no coração de Davi, porque ao mesmo tempo em que ele se sente incomodado, ao mesmo tempo em que ele se sente insatisfeito com os seus sofrimentos, ele não quer pecar contra Deus. Ele está insatisfeito com a angústia do seu coração, mas ele não quer pecar contra Deus. E Davi não quer deixar transparecer diante dos ímpios a sua inquietação, a fim de que eles não tenham motivo para zombar do problema que Davi estava passando. Então, ele se mantém em silêncio naquela crise em que o seu coração está desesperado. Mas nós vemos diante disso ainda que o silêncio de Davi inflama a ira no seu interior. O seu silêncio faz que aquela fagulha de ira no seu coração se torne um incêndio dentro do seu coração, e inflame o seu coração, que é tomado por esta ira por causa dos seus problemas. A ira por causa dos sofrimentos que ele estava passando. Nós vemos aqui no versículo 3, quando ele diz: esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias. Seu coração se inflamou em ira. A ira, meus irmãos, é exatamente este sentimento negativo de raiva, de ódio, de descontentamento com alguma coisa, algo que traz ao coração um pesar e gera murmurações. Davi descreve aqui a sensação de alguém que está com um coração tomado pela ira. E essa é uma ira guardada que gera uma mente escravizada a pensamentos repetitivos a respeito de um determinado problema. Um coração irado gera um pensamento focado em um único problema. Davi aqui descreve um comportamento de alguém que está com a mente fixada no seu descontentamento, de forma que o seu coração está como fogo. É exatamente essas palavras que ele se utiliza no texto. Que o seu coração ficou embraseado, ou embraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava no quê? Nos problemas. Enquanto eu ficava pensando nas dificuldades que estão me afligindo. O seu silêncio dá lugar a um coração irado. O seu silêncio dá lugar a um coração inflamado pelo fogo da ira. E ainda a ira interna de Davi explode em murmurações contra Deus. Vejam que é praticamente um processo em que vem um descontentamento silencioso, que enche o coração de ira, e que o próximo passo possivelmente é a externalização dessa ira por meio de palavras, por meio de murmurações, por meio de reclamações,
E isso foi o que aconteceu com Davi. A ira interna do seu coração explode em murmuração contra Deus. Nós vemos isso aqui, do versículo 4 ao versículo 6. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. O que nós podemos entender e perceber aqui é que Davi estava tentando não pecar com a sua língua, como nós vimos no versículo 1. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Seu coração estava lutando contra esse pecado, para não pecar com a língua, para não murmurar contra Deus. Mas a inquietação, a ira inflamada no seu peito, participaram em uma exteriorização dessa ira. Então ele usou a sua língua para murmurar contra Deus. Ele usou a sua língua para reclamar pecaminosamente a respeito de Deus, a respeito do que Deus estava fazendo, ou a respeito do que Deus não estava fazendo, ou a respeito do que Deus estava permitindo que acontecesse. João Calvino, a respeito disso, ele diz que Davi se queixa de que, sendo um mortal, cuja vida é frágil e transitória, não é tratado por Deus com a devida brandura. João Calvino está dizendo que nesse texto, Davi está reclamando de Deus no aspecto de que, Senhor, eu sou fraco e o Senhor me trata dessa forma. O Senhor está sendo injusto comigo. Eu não merecia ser tratado dessa forma. É basicamente isso que Davi está fazendo. Davi reclama com Deus, pois se sente injustiçado por ele, na sua mente, no seu coração. Então ali nós vemos uma mente e um coração totalmente invadido pelo sentimento de que está sendo injustiçado por Deus. Certamente esse é um problema que atinge geralmente a maioria de nós. Quando nós enfrentamos alguma situação, alguma circunstância, algum problema, e o nosso coração é tomado por esta ira, geralmente a nossa boca, nosso pensamento se volta contra Deus. E geralmente a pergunta que nós fazemos é: Senhor, por quê? Eu não mereço. O Senhor está sendo injusto comigo. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, do versículo 21 a 25, diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Essa é a luta que Davi enfrenta. Seu coração, seu desejo de não pecar com a sua língua, mas ao mesmo tempo o seu coração cheio de ira por causa das circunstâncias. E ele então peca contra o Senhor. Meus irmãos, sempre que nós deixamos de encarar a vida na perspectiva de Deus, sempre que nós deixamos de encarar a vida na perspectiva da soberania de Deus, então nós somos tentados a pecar. Nós temos a tendência de enchermos nosso coração de ira por dentro, ou explodindo a ira em palavras e ações contra Deus, por causa da nossa fraqueza, mesmo confiando em Deus e sabendo que Ele é bondoso, sabendo que Ele é amoroso, sabendo que Ele é soberano. Às vezes a nossa mente, às vezes o nosso coração se perturbam nesse tipo de desespero. O desespero que é descrito por Davi.
né? O desespero que ele descreve. E quando nos percebemos nessa condição, nós precisamos agir baseados no que cremos e não naquilo que estamos sentindo. Nós não podemos agir baseados nos nossos sentimentos. Nós devemos agir baseados naquilo que nós cremos a respeito de Deus. Mesmo quando nós estivermos nos sentindo incomodados, mesmo quando nós estivermos sentindo no nosso coração esse tipo de ira contra Deus, então nós devemos voltar o nosso coração até a presença de Deus. E devemos voltar a nossa mente ao que nós cremos a respeito dele, porque nós cremos que ele é um Deus justo, que ele é um Deus amoroso, que ele é um Deus bondoso, que ele é um Deus soberano. Nós cremos que ele é um Deus que cuida dos seus servos. Então nós precisamos voltar o nosso coração para aquilo que nós cremos a respeito de Deus, a fim de vencermos esses pecados que rondam o nosso coração diante das crises da nossa vida, diante dos problemas que nós enfrentamos. Portanto, o que nós vimos até agora é que uma das situações que atingem o servo de Deus diante das suas lutas é exatamente esta crise do desespero. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Mas nós devemos ter um coração como o de Davi, sempre lutando para não pecar contra Deus. Agora, nós podemos avançar um pouco mais no texto. E aí nós percebemos que o servo de Deus, apesar de enfrentar esse desespero, ele tem as ferramentas dadas por Deus. Ele tem no seu coração a crença, o entendimento a respeito de Deus que é o suficiente para que ele volte ao equilíbrio de um coração que descansa e que teme a Deus. Mesmo diante dos desequilíbrios que nós estamos sujeitos, nós temos aquilo que é necessário para voltarmos e trazer ao nosso coração e à nossa mente o equilíbrio necessário para continuarmos vivendo como servos de Deus, amando a Deus e reconhecendo que a nossa vida está totalmente nas suas mãos. Ao contrário dos ímpios, que permanecem irados contra Deus, Davi logo percebe que a sua postura não era uma postura adequada. Quando ele olha para si e vê como ele está agindo, então ele percebe: essa não é uma postura adequada. Não é assim que eu devo viver, não é assim que eu devo pensar a respeito de Deus, não é assim que eu devo pensar a respeito da vida. Davi percebe que ele está agindo como uma pessoa ímpia. Ele percebe que ele não está agindo como um servo de Deus. Ele está agindo como alguém que não tem o temor do Senhor. Ele está agindo como alguém que não confia em Deus. Nós lemos o texto de Filipenses 4, que diz: alegrai-vos no Senhor. E que fala: não andeis ansiosos. Antes, confiem no Senhor, levem o seu coração a Deus em oração e súplica com ações de graças. Pensem naquilo que é bom. A paz de Deus guardará os vossos corações. E depois ele diz: e o Deus da paz será convosco. Essa paz do coração é o equilíbrio que nós sentimos quando nós confiamos no Senhor. Então aqui nós podemos ver como resultado disso, Davi volta à serenidade, a sua mente volta a uma situação de serenidade. Ele descreve então uma mente perturbada, um coração irado, mas quando ele começa a perceber que ele está distante daquilo que ele deveria estar vivendo, ele começa a pensar novamente em quem é Deus, e a sua mente volta à serenidade. Versículo 7 do texto que nós lemos diz: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança.
Tu és a minha esperança. Agora, ao invés de acusar a Deus, Davi volta ao reconhecimento de que Deus é a sua esperança. Até então, quando ele estava pensando de forma errada, ele estava dizendo: Senhor, dá cabo da minha vida, eu quero saber os dias da minha vida, que o Senhor encerre a minha vida. Mas agora ele começa a pensar de forma correta e diz: o Senhor é a minha esperança. E com o seu coração voltando a essa serenidade de uma mente que reconhece que Deus é a sua esperança, o seu coração arrependido busca o perdão diante de Deus por aquilo que ele pensou, por aquilo que ele desejou, por aquilo que ele sentiu, por aquilo que ele falou naquele momento de ira contra Deus. Ele busca perdão. Nós vemos aí no versículo 8 do texto: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Depois no versículo 9: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumido. Davi suplica para que Deus alivie de sobre ele a sua disciplina. Isso é possível ao servo de Deus. Deus, ao mesmo tempo que traz sobre nós a sua mão e pesa sobre nós a sua mão para nos ensinar, Deus sabe também tratar os seus servos com misericórdia, com graça. Quanto aos ímpios, estes são castigados até serem totalmente destruídos. O servo de Deus é disciplinado por Deus diante dos por causa dos seus pecados. Mas a disciplina de Deus não tem o propósito de destruir os seus servos, mas tem o propósito de trazê-lo de volta. E Davi reconhece que, quanto ao ímpio, o seu sofrimento é uma demonstração da ira de Deus contra estes. E o sofrimento do ímpio não tem sossego. O sofrimento do ímpio neste mundo é um prenúncio do seu sofrimento na eternidade. E quando Davi contempla estas verdades, ele reconhece que Deus tem tratado a ele com misericórdia, Deus tem tratado a ele com graça. Vejam aqui no versículo 11: quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. E aí então, quando Davi entende que ele precisa descansar no Senhor, ele pede perdão a Deus pela sua postura pecaminosa e, convencido da sua necessidade, ele suplica misericórdia, ao invés de continuar murmurando. Quando ele reconhece a sua necessidade, ele busca a misericórdia de Deus, ao invés de continuar murmurando. Então nós vemos aqui no versículo 12 e no versículo 13, a oração de Davi, quando ele diz: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos, os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Nessas palavras, Davi está pedindo misericórdia a Deus. O que significa pedir misericórdia a Deus? Pedir a Deus que não nos trate segundo aquilo que nós merecemos. Então Davi está pedindo a Deus que Deus seja misericordioso com ele, porque ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que de fato ele estava sendo ingrato, ele reconhece que ele estava sendo contrário à bondade de Deus, então ele precisa da misericórdia de Deus. Ele diz: escuta-me, eu grito por socorro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas. Ele diz: eu sou forasteiro, peregrino.
E a expressão que demonstra claramente esse pedido de misericórdia é essa expressão do versículo 13, quando ele diz: desvie de mim o olhar. Desviar o olhar aqui significa que Davi está pedindo a Deus que os seus olhos não permaneçam sobre ele, num aspecto de ira por causa do seu pecado, mas que Deus desvie o seu olhar diante de Davi, para que então agora Deus venha abençoá-lo com a sua misericórdia. É um pedido para que Deus não continue olhando para ele com desaprovação, mas que Deus olhe para ele com misericórdia. Davi pede a Deus que lhe permita viver o restante dos seus dias sem ser afligido pela sua ira. Quando nós lemos lá no Salmo 73, aqui eu destaco no Salmo 73 apenas alguns versículos e os irmãos podem apenas acompanhar ouvindo. O Salmo 73 fala a respeito de Asaf, um servo de Deus que por um momento irou-se contra Deus, porque ele passou a comparar a sua vida com a vida dos ímpios. E ele dizia: eu faço tudo certo, eu te sirvo, eu sou um servo fiel ao Senhor, mas a minha vida em relação a dos ímpios parece que nada dá certo, e a dos ímpios que não te buscam, eles prosperam. E ali no Salmo 73 nós temos um exemplo de alguém que num momento se ira contra Deus, porque tem inveja da prosperidade dos ímpios. E então, aqui neste Salmo 73, destacando aqui o versículo 2 e o versículo 3, ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Agora, versículo 13 e 14. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Então aqui o salmista Asaf está dizendo: não valeu de nada em viver uma vida de obediência a Deus, porque eu sou castigado, porque eu sou afligido, eu lavei as mãos na inocência, e isso não valeu de nada. Isso ele falava no seu momento de crise, ele falava isto no seu momento de insensatez. Portanto, no versículo 21 e no versículo 22 deste salmo diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Então ele está falando que teve um momento em que o seu coração ficou exatamente como esse que Davi descreve, com chamas. Ele fala que o seu coração se amargou, as entranhas, aquilo que mais de profundo no seu ser, se comoveram. Eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional à tua presença. Quando nós estamos movidos por um coração cheio de ira, quando nós estamos movidos com um coração cheio de amargura, é exatamente assim que nós agimos, como Asaf descreve, embrutecidos, ignorante, como um irracional na presença de Deus. Então ele continua dizendo: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. A conclusão de Asaf é semelhante à conclusão de Davi. Ele começa a refletir a respeito de quem é Deus.
E agora então ele diz que ele confia no Senhor. Ele diz que ele se arrepende do seu pecado. E ele volta o seu coração à sensatez diante de Deus. Meus irmãos, às vezes, infelizmente, é inevitável o amargar o coração. Às vezes nós lutamos contra isso. Mas às vezes nosso coração fica amargurado, fica cheio dessa ira pecaminosa. Mas é também imprescindível não manter o coração nessa condição. Nós, como servos de Deus, não podemos deixar que o nosso coração permaneça embrasado por qualquer tipo de ira que nos leve a uma vida de murmuração. Manter o coração nessa condição é caminhar como um ímpio que não descansa no Senhor, que não confia no Senhor, que não sabe entender a misericórdia de Deus. O ideal mesmo, é não sairmos do equilíbrio. O ideal é mantermos o nosso coração sempre descansado no Senhor. Mas quando, porventura, se isto acontecer, nós devemos o mais rápido possível renovar a nossa confiança em Deus. Nós devemos o mais rápido possível reavivar em nossa mente o plano completo de Deus, que consiste em nos conduzir em meio às lutas até aquela vitória que está reservada no fim das contas, na consumação do século. Nós precisamos enxergar a história completa. Se nós enxergarmos na nossa vida apenas os dias de tribulação, nós vamos pensar que o plano de Deus se resume nisto. Mas se nós pensarmos na nossa trajetória e visualizarmos a nossa história completa, nós vamos ver que um dia Deus nos salvou em Cristo. E que agora, depois que Ele nos salvou em Cristo, Ele está nos conduzindo, segurando em nossas mãos, até que nós cheguemos àquele dia em que nós teremos toda lágrima enxugada dos olhos. Ele está nos conduzindo pelas mãos até aquele dia em que então Ele fará o nosso coração totalmente seguro. Se nós não pensarmos na história completa, nós vamos fixar o nosso coração muitas vezes em situações isoladas. E quando nós fixamos o nosso coração em situações, em problemas isolados da nossa vida, é aí que o nosso coração muitas vezes acaba ficando cheio de ira e de amargura. Então nós devemos, se por acaso viermos cair em uma situação desta, reavivar em nossa mente o plano completo de Deus, que consiste em nos conduzir em meio às lutas até a vitória definitiva. Nós devemos sempre, como servos de Deus, retornar à sensatez. Se nós percebermos que, porventura, estamos caminhando há algum tempo já, com um coração cheio desta ira que incomoda, nós precisamos consertar isso. Nós precisamos pedir perdão a Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração ao equilíbrio diante do Senhor. Os ímpios vivem constantemente e continuamente irados contra Deus. Eles não têm a esperança para onde voltar. O cristão tem essa esperança. Foi isso que Davi fez. Ele voltou a sua mente e coração para a esperança no Senhor. Então, o que nós vimos aqui neste salmo são as situações que envolvem os servos de Deus diante dos problemas. Uma das situações é a possibilidade de enfrentar uma crise de desespero. Nós não estamos isentos disso. Às vezes eu e você vamos nos deparar com alguma situação
que naquele primeiro momento bate aquele desespero que você não sabe o que vai fazer. E às vezes nós deixamos o nosso coração ser inundado por pensamentos, e a nossa boca por palavras, e as nossas mãos por ações pecaminosas, por causa desse desespero. Contudo, é imprescindível que sempre, absolutamente todas as vezes que isso acontecer, nós reconheçamos o nosso erro e voltemos ao equilíbrio de um coração que teme a Deus. Nós não podemos, como cristãos, viver amargurados. Nós não podemos, como cristãos, viver o tempo todo com o coração inflamado pela ira, pelo descontentamento, pela murmuração. Mas nós temos que reconhecer que Deus é o Senhor que está cuidando de nós. E a nossa vida está segura nele. E Ele está nos conduzindo para um ponto em que desfrutaremos eternamente da sua alegria completa. Então, que o nosso Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos capacite a vivermos neste mundo, a vivermos na nossa vida de forma coerente como servos de Deus, né? Enfrentando de forma correta os problemas que nós tivermos que enfrentar. Como nós falamos no início, problemas todos nós temos. Agora a questão é, como que nós enfrentamos? Como nós lidamos com esses problemas? Como que nós vamos enfrentar esses problemas? E a forma como nós devemos enfrentar é como servos que confiam, que descansam, que esperam e que têm a convicção de que Deus está no controle da nossa vida. Deus nos abençoe e continue nos sustentando. Amém.